Oi, oi, pessoal! Está começando o nosso terceiro podcast! E aqui novamente com minha irmã, essa guerreira. Pensa na mulher batalhadeira aqui, viu? Gente, foi tão suado estar aqui hoje, vocês não imaginam, mas a convidada de hoje vale cada tempo perdido no sinaleiro. Nossa, gente, dificuldade de chegar, paciente cancelando e várias coisas gostosas, né? E eu comecei com esse vocal lindo, porque nossa paciente, além dela ser linda, ser uma grande gostosa, ela é uma ótima profissional que atende várias pessoinhas aí do mundo do cântico. E eu quero que vocês recebam com muito carinho, muito amor. Lauri! Bem-vinda, amiga! Obrigada! Eu tô muito feliz de poder participar com vocês, né? Eu assisti algumas coisinhas que vocês já fizeram e tô, assim, apaixonada na autenticidade de vocês, na espontaneidade, e vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com todo esse processo do procedimento que eu fiz com o Dr. William. Ai, amiga, muito obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar nosso convite, entrar nessa loucura junto com a gente, porque essa é a intenção aqui, é mostrar para todo mundo como que é a cirurgia plástica, mostrar como é por trás da cirurgia plástica, que a gente vê tudo, muito glamour, muita coisa, e não mostra as dificuldades, essas coisas, né? Uhum. E falar um pouco também sobre sua profissão. A gente quer saber como você ingressou nesse mundo aí de fonoaudiólogo. Mas qual é o nome da profissão? Eu sou fonoaudióloga. E a profissão? Fonoaudiologia. Isso aí. Inclusive, você precisa, né? Cara, vamos ter que depois ali a gente fechar uma coisinha. Um pacotinho. Como foi, amiga? Como você apaixonou por esse mundo? Então, foi no meio do processo, assim, porque primeiro eu comecei meio que obrigada pelos meus pais, porque eu queria trabalhar com música, né? Eu queria fazer outras coisas, queria conversar com as pessoas, conhecer pessoas. Eu morei até meus 17 anos na fazenda. Então, quando eu vim para Goiânia, foi com o propósito de estudar, e daí eu já queria trabalhar com música, já tocava violão, tocava instrumentos, e só que quando a gente é do interior, a gente não imagina, né, a gamificação que é todas as áreas, né, e trabalhar com música não é só cantar, não é só tocar um instrumento, tem muitas coisas. E aí meus pais falaram que tinha essa condição de que eu continuasse estudando, que eu poderia trabalhar com música, mas que tinha essa necessidade de estudar, né? E eu me vi nesse meio do bolo, assim, sem saber o que eu ia estudar, e não conseguia ver eu estudando música, por exemplo. Não era uma área que me interessava, que me brilhava os olhos. E daí quis fazer odontologia, não passava nem por reza brava, gente. Acho que Deus foi muito poderoso comigo, porque ele já sabia o propósito. Não, graças a Deus, Deus não deixou. E aí eu descobri a fonoaudiologia, né? Uma amiga minha falou que você não faz fono, porque daí se nada der certo na música, você vai trabalhar com cantor. E assim foi. Eu passei com bolsa. Passei em 5º lugar, passei 1 milhão de vezes em fono, passei várias vezes. Só que eu tava me recusando, né? Eu tava preconceituosa, não queria. Daí eu resolvi fazer e comecei a gostar. Daí, no meio do processo, eu já fui fazendo networking, porque eu sou compositora também de música. E daí eu comecei a conhecer pessoas, foi muito natural, foi muito fluido, sabe? Eu fui conhecendo empresários, produtores, cantores, e aí foi virando aquilo. Quando eu formei na pandemia. Daí tava tudo parado. E eu falei, eu vou fazer 6 meses sabáticos, não quero estudar, não quero ver nada, não quero fazer nada. Aí, eu não fiz mesmo, realmente, só que eu não aguentei, eu fui fazer um curso de laser, porque eu falei, gente, esse cantor, quando voltar, vai estar todo mundo muito ruim, porque parado, né, não canta, a música foi a última a voltar, né, a engrenagem voltar, a trabalhar e todo mundo. E aí eu falei, acho que vai precisar de um recurso meio assim que imediato, um negócio que só o exercício não vai resolver, vai precisar de algo que seja diferente, que seja melhor. E aí foi assim que daí eu voltou aos poucos, a galera foi começando a fazer projetos, né, projetos pequenos, gravar DVD, e aí eu fui
pegando. Comecei pelos backing vocal. E aí já foi me abrindo portas, as pessoas foram entendendo. E daí veio a oportunidade de trabalhar com o meu maior case, que foi o Murilo, que é o Murilo, né? E foi assim, fluiu. A fonoaudiologia Nossa, foi desse jeito. Eu tô passado. Eu não sabia que você era compositora também. É, eu sou compositora. Choca. Ai, amiga. Amiga, eu preciso... É seu É momento. meu momento. Eu tô ingressando nesse mundo da música e é uma paixão também pra mim. Porém, eu sou muito novatinha, sabe? E eu sou horrível em canetada. É. Nossa, eu sou péssimo Mas em você já canetada. tentou? Já tenho música gravada, tô indo pra minha segunda, mas aí eu quero Sério? fazer um projetinho mais bonitinho. A mamãe é cantora, eu vim da igreja, né? Eu venho do mundo gospel aí. Mas eu tô passada, amiga. Você se apaixonou pela música por cantar ou por gostar de música? Lá no interiorzinho lá. Qual interior que era? É, Goiatuba. Goiatuba. Não, mas é interior de Goiatuba. É o município de Goiatuba. Chama Marcianópolis, a cidade que eu estudei a vida inteira, só que eu morava na fazenda. Na fazenda. Na fazenda. Era lá Na no... verdade, não é na cidade, era na fazenda. Na fazenda. Aham. Nossa. Que Isso. gente? É lá? Ei, É um achadinho. nossa Hannah Montana. Muito bom! E você gostava de cantar ou de música? E eu gostava de música. De música. Daí eu me iludi que eu dava conta de cantar, né? Mas isso daí foi uma ilusão à parte. Nunca que foi comercial ou bonito. Meus pais me iludiam também. Todo mundo, ai, que bonitinho. Aí não era Os bonito. pais da não. gente, né? A gente Ai, pode fazer cada qualquer coisa, gente, a coisa cada mais coisa que- linda. Da onde que eu pensei que eu podia cantar? Mas eu toco violão, eu toco viola, eu toco berrante, é bom Nossa, também é isso? bom, é ótimo. Amiga, Nossa, mas não parece. Então, ela Yuri, toda patricinha, e pega toda... o berrante. Todo- Nossa, tudo. Mano, amiga, eu tô muito chocado, porque eu te acompanho desde daquele ensaio fotográfico que a gente fez juntos, Aham, né? sim. E aí eu não sabia que você tinha uma carreira tão linda aí. Nossa, Acho que tudo. ninguém Achei que- imagina, não. Amiga, eu não imaginava, não. Não, e tipo, hoje é a primeira vez que eu tô vendo a Lauri pessoalmente, porque eu não fui no ensaio dela. Mas, gente, é tanto elogio que tem da Lauri que eu não dou conta. Todo Amiga, é a mundo... clínica toda. A clínica Ai, toda, que bom, amiga, todos gente. te amam. É incrível, você esbanja carisma. Ai, que bom. Viu, gente, eu não sou metida. É porque a skin de bonita traz muito É, esse uma coisa rolê, de- né, de metida, né? É, eu sou bem acessível, facinho. Gente, todo mundo nessa clínica é acessível. Amiga, e na pandemia você não chegou a atender nenhum cantor, porque, querendo ou não, tinha umas lives acontecendo ali, né? É, mas assim, até o cenário atual, né, da música, enfim, acho que o sertanejo, ele não tinha essa preocupação, né, talvez por uma cultura, enfim, acho que a gente tá quebrando ainda muito tabu em relação a isso, porque não tinha uma preocupação assim, eu preciso cuidar da minha voz, eu preciso... Daí, sei lá, fazia, tipo, sei lá, um professor de canto pra você aprender, né, alguma técnica, alguma coisa diferente que você, né, gostaria. E era isso. Daí não tinha essa preocupação assim, afim, não, eu preciso cuidar, eu preciso conseguir dar conta da agenda sem, né, sem ficar semitonando o show inteiro, sem ter... Porque quando a gente fala de voz profissional, é uma padronização, você entregar qualidade em todos os shows, em todos os eventos, em tudo. Então, isso é voz profissional, isso é cantar profissionalmente. Eu preciso entregar uma qualidade em tudo que eu vou fazer. E daí existe uma diferença entre você cantar dessa forma e cantar esporadicamente. Tanto que muito cantor antigo, a gente tem notícias que a voz dele foi embora. Teve gente que fez cirurgia vocal, porque, pra quem não sabe, pessoal, isso aqui é todo um músculo, né? É. Você trabalhar com isso, você tem que aquecer, você tem que cuidar desse músculo, pode dar calo vocal, inúmeras coisas. E o sertanejo é uma vertente de música que usa muito a voz, né? Tipo, Porque é um gênero que tem muita expressividade, né? Tipo assim, então traz aquela coisa da sofrência, né? Do negócio, sofrer de amor. Então parece que, além de trazer isso para a linguagem corporal da interpretação, eles têm que trazer isso, porque parece que senão não casa, né? Não é coerente com aquilo que eles estão cantando. Então,
quando a gente pensa na musculatura, a gente precisa de uma resistência para aguentar essa expressividade vocal, para aguentar essa expressão e não só em um show, que daí é onde vem a dificuldade, porque cantar um show, ok, 2 shows, ok, mas 3 shows na semana, daí se você não tem uma resistência, aí é onde começa a pegar, onde começa a ficar rouco, onde começa a doer, onde começa, né, você sentir que não tá entregando, enfim, Ainda N mais outros o sintomas. Ainda mais o sertanejo que é bombado no Brasil, né? Nossa, Tem que ter eu uma sinto muito agenda bem isso. rica. Sertanejo, eles forçam, né? Tipo, abandonada por você. Vocal, amiga, tudo. Arrasou. Nossa. Mas é sério, porque parece que todo cantor de sertanejo que eu vejo tá sempre forçando, assim, gente, claro, tem um gogó do caramba, né? Mas eu falo, gente, da onde vem tanta voz? Por exemplo, tem até o Zezé, é o Zezé de Camargo? O Zezé de Camargo, que parece que tá perdendo a voz e tudo mais. E eu fico, gente, eu acho que é de tanto fazer força, talvez. Na verdade, não é nem questão de aplicar força, mas acho que ela vem muito mais de como você faz isso. Uhum. Porque é igual eu tô falando, precisa de uma resistência. Não é igual um jogador de futebol. Uhum. Ele treina, ele faz fisioterapia, que no caso seria fonoaudiologia, né, pro cantor. Ele faz fisioterapia, ele tem o treino diário dele, treino de resistência, treino de força, de explosão, né, a corrida, e ele vive para aquilo. Então eu acho não, seria isso. Essa seria a realidade perfeita para um cantor. Ele tem que entender que ele é um atleta, né? Só que do canto. Ele tem que entender que ele precisa treinar todos os dias. Ele precisa, não é só ser bonito, não é só cantar bonito, não é só isso. E tem também a outra vertente de ser empresário, né? Que todo cantor é empresário. Então, assim, mas precisa dessa preocupação em ser atleta também, porque senão a gente não consegue ter uma carreira tão longa e saudável, né? Porque uma coisa é você ter uma carreira longa, brilhante, construir um nome, e aí no fim a gente não conseguir ter todo aquele brilho e atender toda a expectativa de um público que ainda ama o artista. Então, acho que faz parte dessa visão que a gente ainda está conseguindo começar a construir na cabeça do cantor sertanejo, que vem essa cultura de cantei desde pequeno. Isso é uma coisa cultural, eu vejo, assim, que vem de uma cultura de, eu cantei desde pequeno, a minha família já cantava e tal, tocava sanfona, meu avô fazia isso, e daí a gente começou a crescer esse interesse, né, por música, e comecei a cantar, e aí eu canto assim, eu canto bem desde pequeno. E assim. E não cuida, né? Aí, não tenha, talvez não tenha não é tão atento a essas outras coisas, esses outros detalhes, que daí, por exemplo, quando a gente vai olhar para um cenário de MPB, né, é totalmente diferente. São pessoas que realmente se preocupam com aquilo, com a qualidade, com a saúde, e, enfim. Entendi. Eu fico chocado porque, gente, cantar não é fácil. Além de você ter que estudar técnica, ainda entra fono Você aí. que é cantor. Eu que sou cantora, gente, eu que vim do gospel. Mas o gospel eu acho muito engraçado, porque o gospel em si, a vertente gospel, busca o estudo, sabe? Eu acho que o sertanejo tá vindo muito nesse rolê aí agora de aperfeiçoar cada dia. Nossa, porque a gente tem cantores assim, o pagode usa muita técnica vocal, mas qual é a diferença, tipo, de um professor de canto para uma fonoaudióloga? Os dois andam juntos ou não? Você conseguiria passar, tipo, técnica vocal, um melisma, um falsete? A diferença é muito clara, sabe? O professor de canto, ele vai ensinar todos esses efeitos. Então, é como se fosse um padeiro e um confeiteiro. O professor de canto é o confeiteiro, ele deixa bonito, ele brilha. O padeiro não, ele vai trabalhar na massa. Então, ele trabalha ali na massa, em trazer aquela coisa mais robusta, a base, para que o confeiteiro venha e deixe tudo bonito. Então,
É mais ou menos isso, sabe? A gente que é fono, trabalha a nível de massa, musculatura, flexibilidade, né? E aí o professor de canto, ele vem trabalhando recursos, né? Melismas, vibratos, drives, que são efeitos que deixam a música mais bonita, mais bem interpretada. Mas se eu não tenho uma boa estrutura, quando eu botar de repente, um drive para fazer, vai quebrar, entendeu? Quando eu for fazer um melisma, eu não vou conseguir fazer as nuances das notas, porque eu não tenho flexibilidade, a flexibilidade necessária para aquilo, entendeu? Eu super entendo, né, amiga? Porque eu fiz bastante tempo aí exercício vocal e é muito diferente quando você aquece sua voz uma semana pra um dia ser cantado, que quando você não aquece ela e você chega pra cantar. Amiga, você consegue fazer algo, mas sem aquecer você não consegue. É igual eu, amiga. Eu sou cantora profissional Você no chuveiro. A gente viu. Sentiu, eu senti. Eu senti daqui a pressão. Amiga, mas é porque a Nathan também compõe. Eu não sei se você sabe. Calma lá, amiga. Esses dias ela compôs uma música cujo primeiro verso era o seguinte: especialista em lacre. Qual que era o segundo, amiga? Amiga, eu não queria. À tona, não. Mas era. Não, gente. Para a gravação! Para a gravação. Ela chega. Você mexeu com o meu coração aqui. Mas eu tô estudando, Lauri, eu tô estudando. Eu fui em mentoria de composição e eu vi que não é só achar que eu sou um artista pop e achar que especialista em lacre ia ser uma canção linda, mas não saiu. Mas é porque, assim, a composição, existe toda uma técnica, mas não existe uma receita, não é uma receita de bolo, né? Existe aquelas coisas que são comerciais, que a gente sabe que é comercial, e, né, e outras que a gente vê e fala assim, meu Deus. Então, assim, mas a criatividade é sem limite, né? Não tem uma limitação, não tem uma coisa. Só que a gente precisa também entender que é uma profissão como qualquer outra profissão e que a gente precisa realmente estudar as bases, entender o que é uma métrica, o que é onde é que precisa rimar, onde que não precisa rimar, né? Essas nuances da composição para você se inserir num mercado comercial. Né? Agora você quer inventar moda aí pra você, aí daí você faz o que você quiser, mas quando a gente fala da comercialidade, a gente tem que estudar, né? Entender como que funciona, e aí sim, aí a gente molda a nossa criatividade, porque rimar mão com pão não é compor. Eu achei que era assim, não, até eu começar a estudar. E assim, composição, assim, é um mercado muito bom, mas que exige uma paciência para você começar a desfrutar dele, porque demora, né, para você conseguir acertar, para você conseguir entender o seu próprio time, a sua própria linha de composição. Então, assim, exige também que você se autolapide. Você precisa. E pelo que eu entendi, é um trabalho diário. Todo dia tem que parar, sentar e compor pelo menos um versinho, sabe, amiga? Porque você vai estudando o português. Eu não quero entrar no fundo dele. Me deixa totalmente constrangida, gente. Ficou todo lado. Amiga, se eu tivesse aqui com o meu celular, eu ia ler o verso aqui pra todo mundo, porque é um poema, gente, é um poema. É especialista em lacre, humilho com classe. Mas Amiga. não, é porque eu achei que eu era do pop, eu não sou do pop, eu sou do jazz, eu sou do blues, entendeu? Entendi. Então não adianta eu inventar moda. E vamos mudar de assunto, vamos falar sobre saúde. Não, pera, eu tive uma dúvida que eu queria tirar com a Lauri. Amiga, e geralmente você acompanha os cantores nos shows? O fonoaudiólogo, ele geralmente acompanha, tipo, enquanto ele tá fazendo um show, aí numa pausa, o fonoaudiólogo vai lá, dá uma ajuda. Daí vai. Eu acompanho em show. Mas aí tudo depende da logística da necessidade do cantor, né? Tem cantor que dá uma pausinha, vai ali atrás, reajusta, mas assim, vai muito do cantor. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar o antes e o depois e a recuperação. Sim.
Eu não sou muito de intervir no meio do show, a não ser que realmente tenha uma necessidade ali, a não ser que Entendi. realmente precise mesmo, que eu esteja vendo que não tá dando, ou que ele tá, ou é um dia, um show que ele tá gripado, né, de repente precisa fazer alguma coisa, ou que, sei lá, acontece coisas Mas assim, a nível biológico. aquecimento vocal você sempre tá presente. Sim, sim. Acompanho tudo, eu assisto o show inteiro, fico ali do lado, ouvindo no chique. fone. Aí daí eu ouço só a voz eu gosto da voz dele mais na cara para eu entender o que tá acontecendo. De vez em quando eu peço pro pessoal do PA gravar o show, porque ali você consegue gravar ele sem nada, sem efeito, sem nada, e eu consigo ter uma noção do que tá acontecendo, né? Nossa, aí você consegue estudar totalmente a voz dele, né? Porque É. no show ali ele não vai reprimir nada vocalmente, porque solta tudo. Aham. E é outra coisa, amiga. Estúdio você tem muito tratamento de voz, sabe? Tem muita coisa. É, no estúdio a gente canta bem. Também, né? No ao vivo, querida, tem gogó? Aí tem que ver Tem isso. que ter gogó. Amiga, você tem alguma composição gravada talvez que a gente possa. É porque o Matheus é muito do pop, vai ser bem difícil a gente entender um pouco do mundo sertanejo, mas você tem alguma composição gravada que bombou? Não, que bombou nenhuma. Mas eu tenho algumas gravadas. Eu tenho com o Murilo, no primeiro projeto dele, tem a distribuidora. Tem Namorar Nós Não Namora, com o Felipe Araújo também, num projeto dele antigo, que acho que ele lançou junto com a Atrasadinha, não lembro. Tem uma com a banda Eva, tem umas duplas sertanejas. A gente renomada. Ai, Não, amiga, sim, são as chique. pessoas mais talvez vocês vão conhecer mais, são essas. Assim, Mas eu achei chique. E em questão, eu gosto de falar disso aqui. Essas músicas que você faz, que você compõe, e aí vão pro ar, vão para as plataformas, né? Spotify. Você sempre fica ganhando ali a monetização, ou é um valor que te pagam pela composição? é as duas coisas. As duas coisas. Quando o artista vai gravar, a gente ganha, né? Ele paga a música. Se for liberação simples, é X valor. Se for exclusividade, é outro valor. E depois a gente fica recebendo por questão de direito autoral, né? A gente recebe de conexo eu não vou lembrar o nome, mas de digital e também de rádio, essas outras coisas que tocam. Tudo. Aham. Babado. Eu tinha essa dúvida. Eu não, assim, não é uma distribuição justa, mas recebe. No Brasil, o que é justo? Né? Não é. Aqui nada é preciso fazer justo. um adendo que não é justo, mas recebe. E aí, vamos falar de você agora um pouquinho da pessoinha e essa pessoinha linda. Amiga, como você começou a se cuidar mais, olhar mais pra você, olhar mais sua autoestima? A gente esfrega um antes e depois dela. A gente gosta muito desse antes e depois, né, amiga? Não que ela fosse feia, né? Mas ela só Não, aprimorou amigo, que era bonito. calma. Não, peraí. Amiga, não, pelo menos na foto que eu vi, eu Tá achava. bajulando. Ok, era O que ok. que me ganha naquela foto é aquele tanquinho, que foi eu que tirei aquela foto, tá? Foi fotografada por mim. Foi. Aquela lá do. Do Foi. tanquinho. Ai, tudo. Foi. Então, eu sempre fui meio complexada, assim, com aparência, desde pequena. Mas, assim, nunca tive recursos, né? Assim, o recurso que eu tenho hoje eu não tinha antes. Uhum. E Morando lá no interior do interior do interior é meio difícil também, né, amiga? Lá na fazenda, lá no interior. o máximo que eu fazia era, às vezes, ficar sem jantar e tava tudo certo pra tentar emagrecer. Mas eu não tinha o recurso que eu tenho hoje. Então, assim, o meu processo de vida eu sempre fui preocupada. Não que eu era bonita, mas eu era preocupada. E aí, nesse bolo de vida profissional, carreira, essas coisas, eu descuidei muito. Eu tive depressão, e aí eu engordei muito, assim, muito. Eu engordei os 17 quilos que eu tava extra antes da lipo. Eu engordei, assim, mas sem ver, porque quando a gente tá engordando, a gente sabe que tá engordando, mas a gente não tem noção de como que tá.
Não tem essa noção, não. Então, a gente sabe que tá, a gente veste a roupa não fica bom, a gente tá vendo que não tá, a gente tira foto, acha horroroso, mas a gente não tem dimensão até você emagrecer. Aí você tem dimensão de como que tava E o feio. triste é que quando eu engordei os 30 quilos que eu perdi aí, foi pela depressão também. E é muito engraçado que às vezes as pessoas te falam, mas você não quer ouvir. E aí, pra descontar aquela tristeza de que alguém falou, você desconta em comida. Não, mas ninguém me falava. Às vezes meu pai, tipo assim, meu pai soltava uma farpa, mas eu achava assim, o cúmulo do absurdo meu pai falar aquilo pra mim. Coisa de Mas pai, ele né? tentava me ajudar. Ele era uma pessoa que falava. Minha mãe também era super preocupada, mas ela tinha todo o jeitinho dela de falar assim. E daí, então, eu achava que não tava assim. Ai, não tá, eu tô gorda, eu preciso emagrecer, mas eu não tô assim também. Mas daí, depois que eu fui ver, tava tudo ruim, o joelho tava ruim, tava respirando mal por conta. Porque quando a gente olha as fotos, não parece que é tão, mas era assim, era muita coisa pra mim. E aí, assim, o que deu pontapé, assim mesmo, pra decidir, eu já tava com vontade, ó, pra você ver, fiz consulta com o Dr. William em 2022, 2021, uma coisa assim. Só que eu nunca levei a sério, fui jogando pra frente, engordando, enfim. E aí, quando eu levei a sério mesmo, foi porque tinha um congresso de fonoaudiologia no Rio de Janeiro. E eu ia com as minhas amigas. Falei, nossa, eu tinha que fazer essa lipo antes, né? Mas eu tava o quê? Uma jamanta, não dava pra... Não dava. Não dava. Não! Eu te peço perdão pela minha irmã, que ela é bem expressiva. Eu só lembrei do meme, amiga. Um planeta de gordo. Exatamente. Então não dava pra fazer. E eu também, tipo assim, tava tudo muito corrido, muito em cima. E aí eu conversei com o Dr. William. Falei pra ele, vamos fazer. Aí, só que eu me comprometi comigo mesma. Eu falei, só vou gastar essa grana, fazer isso, se eu voltar a me apaixonar pelo processo de comer bem e treinar e ter uma atividade física. Porque eu já vinha de antes. Antes eu já tinha, bem antes, assim, bem antes. Quando eu fazia faculdade, eu tinha esse hábito de comer bem, eu tinha esse hábito de me cuidar, de treinar, eu gostava, não era uma coisa que alguém me obrigava, eu gostava muito. E aí depois as coisas foi virando o que virou, e aí eu virei um planeta de gorda, e aí eu me propus a voltar a gostar. Daí eu fui, e aí teve a viagem pro Rio de Janeiro, que eu já tava lerdando de novo. Isso foi, tipo assim, 3 meses depois do que eu falei com o Dr. William. Falei, Mas ó, você já vamos tava fazer. no processo de emagrecimento Não. ou ainda não? Aí eu falei com o Dr. William, eu falei assim, vamos fazer. Eu vou me organizar pra fazer. E aí, tipo assim, falei isso e continuei comendo. E cagou. Aham, Aí eu fui pro Rio. Eu falei, eu vou me organizar pra fazer a cirurgia ano que vem, no início do ano que vem. E assim foi, realmente, eu comecei a me organizar financeiramente pra fazer. E comendo. E aí fui pro Rio, Trabalhando, juntando dinheiro, hein? trabalhei e comendo. Daí eu fui pro Rio e assim, talvez a história parece, eu não sei se é a forma que eu conto, talvez a minha linguagem esteja muito inadequada pra contar, mas assim, não foi ruim, não foi uma experiência ruim, pra mim foi o tapa na cara que eu precisava. Porque daí eu fui pro Rio com as minhas amigas, foi eu e mais 2 amigas, Nathalie e Yara. Muito obrigada, Nathalie, pelo tapa. Mas, assim, foi mágico pra mim, porque eu estava e a gente encontrou outras pessoas da nossa turma de quando a gente formou lá e no congresso, enfim. E aí, eu lá, um planeta de gorda na praia. Morrendo de vergonha. Não, eu tava assim, fingindo que eu não tava vendo a minha barriga balançando na hora que eu tava Nossa, saindo da amiga. água. Aham, uma loucura. E aí a gente vivendo, né? No penúltimo dia, eu tinha comprado um biquíni de praia. A gente sabe que o biquíni de praia ele não é tão bem feito e as medidas não são tão certinhas. Mas daí eu comprei o G. E aí eu fui vestir pra usar, a calcinha simplesmente ficou
estourando, assim, não coube. Repartiu tudo ali, né, Aham, amiga? não Meu tava, Deus. não tava dando certo. Eu fui vestir, não coube, daí eu fiquei triste. A nossa famosa pamonha amarrada, né? A amiga Isso, pamonhona. daí eu fiquei triste, aí eu falei assim, nossa, eu tenho que chegar em Goiânia e eu preciso muito emagrecer, eu preciso voltar pra academia, treinar, fazer dieta, mas isso eu falava sempre. Daí a Yara falou assim, não, mas também não é assim também, é porque essas calcinhas de praia também é pequena. Aí a Nathalie falou assim, calma aí. É assim sim, você tá gorda, você tá feia, você vai emagrecer. Você precisa se cuidar. O que que tá acontecendo? Na época da faculdade, você levava marmita, chegava lá toda suada de treino na faculdade, tipo, tinha essa disciplina, gostava. O que que aconteceu no meio do processo? Você tá... Amiga, você tá muito gorda. Sério. Você já se olhou no espelho? E eu... Meu Deus. Nossa, eu enfiar a cara num buraco. E ela... Gorda! Aí, tipo assim, aí a Yara tentou dar uma amenizada, falou, não, para com isso, Nathalie, não precisa falar isso também, precisa sim, ela precisa saber que ela tá gorda. Amiga, você tá ridícula, para. Você precisa treinar, você precisa, é só começar. O que que tá acontecendo? Daí eu falei, pronto. Aí eu fiquei o resto do dia assim, chué. Inclusive, tirou uma foto horrorosa. Gente, eu tenho uma foto, o meu peito tava caído, assim, em cima da barriga. Sério, amiga? Falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz com o meu silicone? Não, você já tinha silicone? Eu já tinha silicone. Meu Deus, Daí eu engordei, amiga. aí o peito caiu tudo. Desce. Eu não sabia que descia. Amiga, porque... fica, É o peso, né, querido? E o peito é só gordura. Você engorda, ele engorda e cai. Não, é porque eu pensava que a Lauri sempre tinha sido gordinha, sabe? Eu vi as fotos e falei, não, a Lauri, ela... Não, eu desde já... adolescente, de certo, ela era gordinha e Não, tudo mais. não, eu tive uma fase magra. Ah. Tive fase que eu pesava 58 quilos. Nossa, Eu era amiga. magra, eu me cuidava. Porque você é uma pessoa alta. Não, mas daí tá... Amiga, baixinha você não, Não, é. pera aí, ele tá pelando Não, eu muito, que acho. isso? Você acha eu alta? Você tem quanto? Eu tenho 1,61. Nossa, amiga, né? Alta. Eu acho... Que Amiga, isso? é que eu te vejo sempre de salto. No caso, então. estamos se iludindo aqui, de Amiga, novo. Não. vai relevando. Ela tem... Amiga, tem tanto problema pra resolver mental. Aí, eu, como a bela capricorniana que sou, Por isso Falei. você é trabalhadeira, né, amiga? e eu gosto do dinheiro. Aí, eu pensei assim, eu vou me forçar onde? No dinheiro. Aí, fui lá, paguei a personal. Falei assim, você vai me dar aula aqui no prédio, porque daí não tem como eu fugir. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pois eu comecei só com ela à noite. Tipo assim, eu chegava do trabalho... Na época eu trabalhava numa clínica. Chegava, era umas 6 e pouca. 7 horas ela tava lá. Era o tempo de eu trocar de roupa, comer alguma coisinha e descer pra treinar. E aí foi, eu comecei. Na época, gente, eu não aguentava usar salto. Você tá falando que eu uso só salto? Realmente, eu uso muito salto. Mas eu não aguentava. Meu joelho, no outro... Assim, à tarde, final do dia, tava péssimo por conta do peso. Sim. E aí eu comecei a gostar. Tanto que eu acordava, tipo, 5 horas da manhã, descia fazer um cardio, aí me arrumava, ia pro trabalho, de noite eu treinava. Eu treinava todos os dias com a personal. E ela foi fundamental, assim, pra eu me apaixonar pelo processo, porque assim, eu fui fazendo, e aí eu fui vendo que eu tava emagrecendo, mas daí eu olhava, achava horrorosa, falei, meu Deus, como que eu engordei desse tanto, gente? Aí agora é uma dificuldade pra eu emagrecer. Aí eu emagreci sozinha, só com alimentação e os treinos, né, sozinha, eu falo assim. Sem ajuda de medicamento. Sem medicamento, sem nada, 7 quilos. Tudo. Até eu ir lá, né, que eu tinha marcado com o Dr. William em fevereiro. Aí fui, fiz a consulta com ele de novo, e aí a gente já programou, e eu operei na primeira semana de fevereiro, acho que foi isso mesmo. Na primeira semana de fevereiro, eu operei. Aí, só que ele falou assim, ó, pra ficar melhor, eu precisava emagrecer mais, né, mas... Daquele jeitinho. Não, Aquele jeitinho, É né? porque aquele jeito singelo delicado, ele dele. não falou nem bem assim, ele me chamou de gorda mesmo, mas assim... A gente sabe como é. A gente conhece. É, mas assim, mas
foi bom. E aí... Foi muito tapa na cara, né, amiga, que você recebeu. Tapa na cara da amiga, tapa na cara do cirurgião. Mas a amiga de verdade é isso, que vira pra você e fala a realidade. Porque ela poderia muito bem fingir ali, se não... E aí talvez eu não teria acordado pra vida. Sim. Talvez se ela não tivesse falado aquilo, talvez eu estaria levando ainda em banho-maria. Mas assim, foi... Por isso que eu falo, parece que foi uma coisa, tipo... Nossa, mas que absurdo uma amiga falar isso. Mas, cara, foi o melhor que ela poderia fazer por mim. Naquele momento, assim, daquele jeito. Foi a melhor coisa. Foi o melhor cenário. Eu já tava me sentindo mal. Ela só esfregou na minha cara. E aí, foi onde mudou tudo. Eu já precisava disso. Eu precisava disso, talvez. Ela conhecia a sua melhor versão, e aí ela, tipo, ei, gata, cadê? Amiga, mas ela fez o certo, porque, por exemplo, você engordou devido à depressão. Isso aí muita gente passa. Eu mesmo, inclusive, já passei por essa situação. Ansiedade, que daí a ansiedade vem Sim. junto, né? Então, assim, estética e o emocional tá totalmente ligados Sim. ali, ancorados um no outro. Então, quando você... A lipo, ela foi pra mim um recurso, porque, assim, era um momento que eu precisava desse up, eu precisava ver meu corpo diferente, porque até quando eu era magra, assim, esses 58 quilos que eu treinava, que eu, sabe, eu cuidava da alimentação, o meu corpo, ele não era um corpo perfeito. E aí, às vezes, as pessoas, né, se matam na academia e ainda tem uma barriguinha de lobó, eu tinha. Eu só tira com a lipo, não tem como. Então, assim, mesmo quando eu era daquela forma que eu emagreci, que eu fiquei bela, maravilhosa, ainda não era um corpo do jeito que eu gostaria que fosse. Então, eu sabia que eu precisava, nesse momento, fazer a lipo. Não só pelo emagrecimento, mas porque eu precisava me ver de outra forma, me reconectar com a minha própria imagem. Porque eu acho que é muito isso. A comunicação entre você e seu corpo, ela precisa existir. E aí eu, como fonoaudióloga, eu preciso falar sobre isso, sobre a comunicação e como ela está em todos os detalhes. E quando as pessoas elas entendem isso, fica tudo mais fácil. Então, a forma como você se veste, ela impacta em como o outro te percebe. A forma como está seu corpo, tudo isso comunica alguma coisa. Daí, cabe a você entender se está coerente com aquilo que você quer passar ou não. E naquele momento não estava coerente para mim. Eu não estava comunicando aquilo que eu prego, nem para os meus próprios clientes, né? Que eu falo tanto de comunicação, sobre a estratégia, né, visual, sobre aquilo que o visual, né, passa para as outras pessoas. E daí, de repente, eu tô imensa e comunicando uma falta de disciplina, uma falta de autocuidado e respeito comigo mesma. Não tem como. Então, são duas coisas que não estavam... sabe, não tava casando, e aí eu precisava disso, eu precisava do tapa da minha amiga, eu precisava né, dessa outra realidade de gostar de treinar, de gostar de comer bem, de gostar de estar bonita. A lipo me trouxe essa outra visão sobre mim, e aí o doutor sempre falava pra mim assim, Laure, quando você fizer a lipo, tudo vai ser mais fácil. Porque daí você tá vendo outra coisa, você tá vendo aquilo que você sempre sonhou, você fica mais dedicada. E eu imaginava, mas eu não achava que era tanto, porque realmente, quando você faz a lipo, depois que você faz a lipo, você vê seu corpo ali todo desenhado, do jeito que você queria, né? As definições, as linhas, daí você quer mais daquilo, você quer tá na sua melhor versão, você quer, sabe, melhorar cada vez mais e acho buscar mais evolução, e isso vai puxando um gancho ali para sua autoconfiança, pro nosso próprio a própria maneira que a gente se vê. E aí as pessoas falam, nossa, aquela pessoa tem uma energia, né? Mas não é, porque você tá tão focado em você mesmo, você tá com a autoestima tão elevada, com a autoconfiança tão elevada, que isso acaba comunicando de uma outra forma, na forma como você gesticula, na forma como você, né, mantém uma postura, na forma como você se veste, na forma como você fala, e tudo, uma coisa vai puxando a outra, consequentemente muda a forma como as pessoas te percebem, te vê, né, e como você se posiciona com o mundo. Então foi assim, a lipo realmente mudou todo o contexto para mim, de emocional, e eu defendo muito essa bandeira porque eu acho que é um recurso maravilhoso para
todas as pessoas e para quem busca se reconectar com sua própria imagem. É um pontapé, né, amiga? Pra buscar a melhor versão de si mesmo. Porque realmente, gente, não adianta o povo falar que estética não importa. Importa sim! Importa sim. Não se aceite feio. Não se aceite. Mas, amiga, me diz, como que você chegou a conhecer o Dr. William? Como que você teve o primeiro contato com ele e tudo mais? Foi pelo Instagram. Foi engraçado. eu tava no ônibus do Murilo, acho que lá no Mato Grosso. E aí um dos meninos do escritório falou assim, eu tinha falado que eu tinha vontade de fazer lipo. E aí um desses meninos do escritório falou assim, nossa, tem um médico em Goiânia que ele é muito bom, as lipo dele é perfeita. E meu sonho também é fazer lipo com ele, segue ele aí. Daí eu desconversei, daí eu não ia seguir. Ele falou, segue ele aí. Aí eu segui o Dr. William. E aí logo o Dr. William me seguiu e já começou a conversar comigo. Já mandou, vamos marcar sua avaliação, não sei o quê. Aí eu falei, gente, que é isso? Ele não perde tempo, não. Não, agora que eu conheço, a gente sabe que quem conhece sabe que ele é assim. Lá é virado no 12. Ele é a mesma hora que ele tá aqui, ele já tá lá no Japão e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Já marca um rolê com você na próxima semana. É tudo assim. É uma loucura. Mas aí foi dessa forma. Daí eu tô precisando de fonoaudiólogo. Acho que na época ele tava começando a gravar os vídeos dele. E ele precisava desse help na parte de comunicação. E aí a gente se conversou, eu prestei algumas assessorias para ele. Só que naquela época eu não estava assim interessada naquela época fazer a lipo. Eu queria fazer, mas era uma coisa que eu estava ainda estudando, amadurecendo dentro de mim e dentro do meu financeiro também, né? Porque a gente tem que se preparar financeiramente, não é nada uma coisa de outro mundo, mas também não é uma coisa assim que... R$10. Né? Cheguei e decidi. R$1.000 aqui. Vamos. Bora. Não é isso. Então, assim, eu comecei a me organizar e tal, mas... E aí eu comecei a ter esse relacionamento profissional com ele, de prestar isso. Depois, inclusive, eu fiz na clínica, acho que você não trabalhava ainda, né? Não. Eu fiz com a equipe da clínica, a gente fez Você tava, Camila? A gente fez como se fosse foram 4 sessões de treinamento pra gente falar de cada... E aí, a gente estava fazendo essas sessões de treinamento sobre comunicação estética, né? E tudo sobre como o comportamento influencia, falando de toda essa parte da comunicação estratégica em si. E aí eu conversei com o Danilo, aí eu fiz a consulta, né, a Terça das Estrelas, e aí eu conversei com o Danilo, falei assim, Danilo, eu não tenho condição de fazer agora, mas vamos dar o jeito, aí eu vou pagando, e aí quando der, deu. Foi dessa forma, e foi assim que eu conheci o doutor. Foi uma coisa muito assim, fluida. Daí a gente sempre se conversava no Instagram, eu sempre mandava coisa pra ele, daí de vez em quando no WhatsApp eu via alguns corpos bonitos, né? E daí eu mandava pra ele falando, doutor, eu quero isso. Ele falou assim, primeiro começa a treinar, né, minha filha? No caso, você tem que treinar primeiro. Ele sempre falava isso. Então foi assim, bem tranquilo, sabe? Foi uma amizade mesmo que foi construída. Hoje eu considero ele como amigo, ele me traz clientes, eu levo pra ele e é isso. Amiga, ele te chama a fonoaudiólogo WP. A fonoaudióloga WP, entendeu? E a nossa fonoaudióloga, ela, né? Sempre desse jeito, sabe? E pode fazer uma pergunta. Eu fugiu do meu cabelo. Do nada, assim. Para a gravação. Eita, eu não tô bem não, amiga. Segunda-feira a gente entende. Segunda-feira, amiga. 1h10. Uma dúvida que muita gente tem e que eu acho que você vai saber explicar muito bem é como foi seu pós-operatório? Fala pra gente, você sentiu muita dor? Não, peraí. Tipo assim, não, eu tenho... Qual procedimento você fez? Eu fiz a lipo HD e lipo enxertia. Masto não? Não fiz masto.
Porque depois eu quero ter filho, então eu falei, eu não quero mexer agora não, eu vou querer, depois que eu tiver filho, daí a gente vê, faz a mastro, eu não quero mexer agora. Mas quando, por exemplo, você emagreceu, seu peito voltou a subir. Então, não é que subir, assim, não é em pezinho mais, né, do jeito quando a gente faz ali, quando a gente faz o silicone, que coloca, daí fica aqui, né? Quase na cara aqui. Mas não é assim mais, não é marcadinho. Acho que é mais natural hoje. Então tá. Mas assim, ficou com alguns excessos de pele. Eu sei que é pelo emagrecimento mesmo, porque depois dali eu operei com 69 quilos. Hoje eu fico entre 59 e 60 quilos. Fica variando. Então, depois eu ainda emagreci mais ainda. Mas e quando você faz a mastro, amiga, você mexe com as glândulas mamárias. Daí eu não... Eu queria... eu quero ter filho ainda, então eu resolvi esperar. E... O que você me perguntou? Do pós, né? Então, ninguém acredita, mas, gente, sério, eu juro por Deus. Com 3 dias eu já tava fazendo 20 minutos de caminhada cardio. Que isso? Eu juro por Deus. Porque ele falou assim, Lauri, vida normal, vai treinar. Lauri, tá treinando? Não sei o que. Pode fazer vida normal, vida normal. Eu falei, então, vida normal. Só que daí minha mãe ia comigo, porque vai que eu desmaio lá né? Porque, querendo ou não, a gente fica fraca. É uma cirurgia como qualquer outra. Mas, tipo assim... vida normal, eu senti mal mesmo, assim, mas não mal extraordinariamente. Eu me senti mal no primeiro e no segundo dia, só. Assim, de sentir umas fraquezinhas, mas não desmaiei, não teve nada. Eu muito ferro na cirurgia. Eu sou muito... Nessa parte eu consigo. Mas, cara, eu acho... Mas é a nossa cirurgia. Mas, cara, tipo assim, eu ainda achei que o doutor... Como eu disse, eu já tinha feito silicone, foi com outra pessoa. A minha mãe fez lipo com outra pessoa. E daí eu tenho que pontuar isso, que foi um diferencial muito grande do Dr. William, porque ele tem essas precauções antes da cirurgia. Então, eu tava tomando ferro, tipo assim, 20 dias antes, eu já comecei a suplementar ferro. Uma semana antes da operação, da cirurgia, eu fui lá fazer os na veia, né? Tudo assim, eu achei ele muito precavido. E de repente, essa minha facilidade com o pós veio dessa precaução dele, sabe? Porque foi muito tranquilo. Assim, as minhas amigas até falaram assim, aí, como é que tá? Cara, eu eu não senti dor. Porque tem gente que fala que morre não senti dor nenhuma, absolutamente nada. Senti uns desconfortozinhos, assim, às vezes pra dormir, pra deitar, porque você sente que parece que não tem lado pra você, mas dor não senti. Não senti nada. Nossa, porque amiga, foi dias normais, assim, mais fragilizada, mas não teve nada de... Ai, meu Deus. Eu achei... Realmente, que sente muita dor. Eu achei o do peito... que eu fiz com outro doutor mais sofrido, porque daí eu não podia mexer, eu ficava assim, tipo... Já pra você ver que eu era uma técnica antiga. Uma técnica antiga. A gente faz a R24R e a intramuscular, você tem seus movimentos no mesmo dia. Explica, doutora, vai, doutora. E pra a vertente médica. Amiga, você é a doutora e eu sou experimentador. Mas, amiga, todo mundo fala isso porque realmente é o nosso diferencial, o pré e o pós. Porque não é toda clínica que você vai ter nem o pré e nem o pós. E olha lá o pós, né? De você ter uma enfermeira, uma fisioterapeuta ali. E é muito engraçado você falar de dor, porque tipo, tem paciente que fala, Natan, fiz abdominoplastia, que já tem um corte maior, não senti nada. Agora já tem outras pacientes que fazem uma lipo, amiga. Quase Parece morre, que né? a menina passou um caminhão. Passou um caminhão por cima. A gente tem uma paciente que ela sentiu dor demais. Eu acho que isso é muito relativo, assim, vai de pessoa para pessoa. Mas eu acredito muito também, assim, porque pensando biologicamente, né, a gente precisa entender que você mexeu ali, então tem inchaço. Se tem inchaço, eu tenho que tirar. O que dói é o inchaço. O inchaço dói demais, porque parece, sei lá, não sei, parece que tá enfiando agulha na pele. Quem já fez vai entender. Mas daí eu tenho que me livrar do inchaço de alguma forma. Então, beber muita água,
eu não parei de fazer as minhas caminhadas. Então, com o terceiro dia eu já tava fazendo caminhada. Não é correr, não é fazer um cardio intenso, mas é movimentar o corpo. movimentar. Toda hora eu levantava, fazia a minha panturrilha, porque o doutor William tinha dado essa orientação também. A Ina, fisioterapeuta, também tinha dado essa orientação. Então, assim, eu fiz tudo que eles falaram. Então, por isso... E eu bebia, assim, tipo assim, 3, 4 litros, que é o que eu tomo hoje, 3, 4 litros de água por dia. Toda hora eu ia no banheiro. Então, assim... Seguiu a risca. Eu segui a risca. E eu, tipo assim, acho que tem... Eu não sei como é que tá hoje, mas tinha a nutricionista, ela passou os alimentos que eram anti-inflamatórios. Eu comecei a comer antes. Durante, eu comi, fiz a minha alimentação saudável, porque o povo acha que... Ai, vou me beneficiar aqui com chocolatinho, uma coisinha. E não pode. Daí dói, gente, depois abre cicatriz e ninguém sabe por quê. Você comer um chocolate, meu amor, você vai encher de pus ali. Entende? Gente, chocolate é inflamatório, por favor. Mas aí tem gente que, tipo assim, não, vou comer essa coisinha aqui que tem açúcar, não vai dar nada. Daí não dá a intercorrência. E aí a gente não sabe. Aí o paciente vem, às vezes, acusar a equipe, o médico, mas não. Se você não faz 100% daquilo que está sendo pedido para fazer, não tem como você ter um pós-operatório 100%. Pós-operatório já é sofrido. Daí eu tô pegando referência com a minha mãe, que fez também abdominoplastia, fez lipo, na época com outro médico, e eu vi como que foi o dela. Eu vi que foi sofrido. E, assim, as técnicas também ajudam, as tecnologias que a gente tem hoje, acredito que tudo impulsiona para que seja o melhor, né? Ai, amiga, eu fico muito feliz, assim, com o seu resultado e como você chegou nele, porque, gente, é o que a gente sempre prega, não é só ir pra mesa cirúrgica, tem que mudar a alimentação, tem que cuidar da sua saúde mental, tem que cuidar do seu corpinho, tem que fazer atividade física, porque a cirurgia plástica é 30%, os 70% é dedicação sua, e você se dedicou muito, sabe, amiga? Por isso você se tornou essa pessoa linda, essa pessoa de luz. O que você tá querendo? Tá querendo negociar o pacote de fono ali atrás? Tá vendo? Amiga, tá doidinha por umas composições. Tá vendo? Composições suas. Um feat com ela. Ela e o berrante. Ai, que ódio! Uma mensagem, amiga, para meus telespectadores. Gente, então, se você tem alguma dúvida se o pós-operatório dói... Pera que eu gaguejei. Para a gravação. Corta. Gente, se você tem alguma dúvida se o pós-operatório dói ou não, eu vou passar o contato da Lauri pra ela falar pra vocês. Mas é sério, pra quem tem dúvidas sobre cirurgia plástica, sobre o pós-operatório, a Lauri tá aqui de prova. Faz o seu pós bonitinho que você não vai sentir dor, meu amor. Vai, amiga, dá seu recado. Eu vou dar meu recado. Muito obrigado para vocês que acompanharam o podcast até aqui. Já estamos no nosso terceiro episódio. Quem diria, né, amiga, que a gente ia chegar tão longe, né, Pensei que amiga? ia ser cancelado, mas não foi, não. Graças a Deus, não foi. E a gente aqui, só para deixar frisado, não somos gordofóbicos, tá? A gente só quer buscar a sua melhor versão. A sua melhor versão, tá? Muito obrigado pra você que tá aqui com a gente. Eu falei isso já, né? Eu não tô boa, gente, esse episódio. Olha, hoje a gente não tá boa, tá? Não tá boa, mas eu vou passar uma mensagem pra uma pessoa que tá muito boa. Amiga... Ela tá mais que boa. Ela tá mais que boa. Passa um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente, uma mensagem de carinho, de conforto, que essa voz sua tão linda e tão bem tratada. Não, botou pressão agora, hein? É só olhar pra câmera e pronto, bonita. Beijo. Então, todo esse processo que eu passei, né, foi uma evolução muito grande pra mim, e é algo que eu desejo do fundo do meu coração pra todas as pessoas, porque foi algo que me reconectou com quem eu realmente sou, né? Foi um caminho, assim, difícil, que não é fácil pra ninguém. Emagrecer não é fácil, ter hábitos saudáveis não é fácil, o processo é muito doloroso, se auto-enxergar é muito doloroso, mas é algo que nos faz chegar ao melhor, né? Então, assim, eu desejo para todos que tenham um bom processo, uma boa evolução, acho que a gente poderia colocar aqui resiliência, né? No meio de tudo, desse auê que é
essa guerra interna que a gente tem no meio de todo o processo de emagrecimento, enfim. Mas eu desejo a todos que todos tenham uma boa visão disso, um melhor parâmetro disso, consiga ressignificar todo o processo, consiga ressignificar quem vocês são. E a lipo tá aí como um recurso, mas para quem realmente deseja uma mudança e que seja tudo por uma mudança interna e não por comparação, que eu acho que é o principal. E é isso. Que lindo, amiga. Graças a Deus a gente chamou ela, amiga. Ela salvou esse episódio. Amiga, mas é sério, a sua luz, ela transborda. Você chegou aqui, obrigada. todo mundo já ficou muito feliz, todo mundo já sentiu à vontade, você conversa bem, você fala bem, você deixa todo mundo obrigada. muito à vontade. Obrigado por estar aqui Obrigada. com a gente, Obrigado. compartilhar a sua experiência com a gente, compartilhar a sua luz com a gente, porque, que querendo ou não, isso motivou. Pra ser bem sincero, me motivou bastante a buscar a minha melhor versão também, porque eu tô nessa luta interna aí também, sabe? Tipo, nossa, preciso mudar e não tô conseguindo. E ter uma pessoa que fale isso pra gente é muito importante. Obrigado por estar aqui com a gente. É isso, obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Foi incrível conhecer você, que eu ainda não conhecia. Sim. Mas estar com vocês sempre é muito bom, é muito leve, né? Todo o meu processo com o doutor, com a equipe, sempre foi muito leve, muito fluido. Acho que vocês são expert em deixar as pessoas realmente muito confortáveis. A experiência com a clínica, com a equipe é muito boa, aquilo tudo que rola, né, na Terça das Estrelas é muito bom, mas eu acredito que a conexão com vocês é muito melhor, é muito superior, e eu acho que é só indo lá para entender de fato como é. E eu fico muito feliz de poder ter passado por tudo com vocês, com a equipe, com o Dr. William, que me deu todo o suporte. Eu sou muito grata por, né, o carinho imenso que a equipe sempre teve comigo. E até hoje, né, 1 ano e 3 meses depois, a gente ainda tem esse cuidado, esse carinho. A gente continua tendo laços importantes que eu vou levar para a vida toda. E fez parte de um processo muito importante, de uma fase muito boa minha, e é por isso que eu quero, né, ter sempre comigo, e eu falo disso para todo mundo, porque realmente mudou toda a minha trajetória, a forma como eu vejo as coisas, né, é muito mais emocional do que físico. Arrasou, amiga. Esse é Agora eu vou chorar. Minha amiga é emocionada, tá menstruada. Eu tô na TPM. Eu vou segurar a emoção aqui por ela, gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Sabe isso? Volta, mulher! Eu tenho que dar risada. Um beijo, gente. Muito obrigado por assistir. Calma, amiga, calma. Ai, Um beijo, gente. Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Comenta, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal para ver nossos próximos episódios. E fica atento também no nosso Instagram, que direto sai cortes lá bem legais do nosso podcast, tá bom? Beijo, até o próximo. não, calma, eu vou falar. Ai, Vai ter o arroba, gente, aí pra vocês seguir, tá? Talvez você esteja vendo o corte pelas nossas redes sociais, mas lembre-se, vai ter o vídeo na íntegra lá no YouTube, Dr. William Pires, tá? Porque o pessoal tá vendo mais corte do que íntegra, amiga. Eu não tô gostando disso, Também não tô gostando. Eu gosto que todo mundo vê por completo. Essa coisa de ver só corte. Você não vai saber o contexto. Aí vai aparecer um corte lá de eu falando um planeta de gorda. Aí vão me chamar de gordofóbica. Aí eu quero ver. É isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Beijo, não gente. Passa limpo. Obrigado, amiga. Adorei. Foi incrível. Não tem sede, passa limpo. A gente tá vindo a nossa aí.